Fala galera, eu sou o Sérgio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Metanoia On. Não vou pedir pra soltar a vinheta hoje, tá? Mas pode soltar a vinheta, não sei. Bom pessoal, esse talvez seja o vídeo mais difícil que eu vou fazer aqui pro canal, o mais desafiador de todos os que eu já fiz e provavelmente dos que virão depois. Espero que, né, não tenhamos que viver isso outra vez. Não tem como não perceber, mas eu tô aqui sem o Alê. A gente passou por algumas situações e é justamente sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Ontem, eu não sei quando que o vídeo vai pro ar, mas do dia que a gente tá gravando, fazem 61 dias que o Alê voltou pro pai. Como são só 61 dias, a gente ainda tá aprendendo a viver e a lidar com... Tem algum batuque acontecendo? Você pode esperar a gravação terminar? Ah, tá. Como só fazem 61 dias, a gente ainda tá entendendo tudo isso que tá acontecendo e aprendendo com tudo isso. Mas, para explicar brevemente o que aconteceu, porque eu acredito que a maioria das pessoas que assistam ao nosso canal nos conhecem e ficaram sabendo de tudo, né? Mas se você tá chegando aqui agora, nós passamos por uma situação bastante difícil. Eu contraí o coronavírus e os meus irmãos todos também. E o Alê, no meio dessa batalha, acabou voltando pro pai depois de alguns dias aí que nós passamos de luta, com ele hospitalizado e tudo mais. Mas esse vídeo não é pra te deixar triste, muito pelo contrário. Esse vídeo é pra te trazer uma palavra de esperança, de alegria, mesmo no meio da dor. Bom, pra começar, já que você já tá aqui, agora se você não me apoia, você vai ter que me apoiar. Quero que você vá até aqui embaixo, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Já ativa também o sininho pra você receber as notificações, porque agora vai vir um vídeo atrás do outro, né galera? Vai vir, né? Um vídeo atrás do outro. Também compartilha com seus amigos, compartilha aí com seus contatos, dá essa força aqui pra gente, tá? Não pensamos ainda em uma pessoa pra fazer os vídeos comigo, porque eu e o Alê, por sermos irmãos, a gente acabava que tinha muito entrosamento, né? Ele era um cara mais brincalhão e eu era um pouco mais irritado nos vídeos, mas não sei quem a gente vai colocar. Se for pra me irritar, o Marcos é a melhor pessoa, é óbvio, né? Se for uma pessoa pra me irritar. A gente tá pensando ainda se a gente vai colocar alguém, como vai ficar essa dinâmica, mas a gente vai continuar fazendo as coisas que a gente fazia no canal e isso é muito importante que você saiba. Nós vamos continuar com o nosso propósito, falando de música, falando sobre o reino de Deus, trazendo coisas legais, diferentes, novas aqui pra vocês, beleza? Mas eu quero falar com você, compartilhar com você algumas coisas que Deus tem me ensinado. Algumas dentre muitas, tá? Porque se tem uma coisa que Deus está fazendo é nos ensinar nesses dias. Eu quero falar com você algumas coisas particulares que o Senhor falou comigo, beleza? Que eu tô aprendendo nesses dias. Eu pensei muito no que dizer para que eu não seja superficial, sabe? Falar de coisas que de fato eu não tô vivendo. Primeira coisa que eu queria dizer. Uma das coisas que eu mais aprendi é que eu estava muito raso sobre a fé. Eu sei que isso é uma coisa muito particular, mas olhando em volta eu também percebi isso de muitas pessoas. Nós estávamos muito no raso do que é relacionado à fé, porque nós somos ensinados que fé é acreditar que aquilo que você precisa e aquilo que você pede a Deus vai acontecer. E eu aprendi nesses dias que fé é sim ter a esperança colocada em Deus de que aquilo que você deseja vai acontecer, mas continuar crendo que Ele é poderoso quando Ele diz que não vai fazer aquilo que você pediu para Ele fazer. Nós pedimos numa legião de pessoas incessantemente, todos os dias e às vezes por muitas horas seguidas, para que o Alê não fosse pro pai, que ele ficasse com a gente mais um pouco. E em todo esse processo de clamar, nós ouvíamos a voz do Senhor nos trazendo paz, nos trazendo segurança de que Ele estava no controle de todas as coisas. E quando tudo o que a gente pediu para Deus não aconteceu, nossa fé foi desafiada a continuar acreditando que Ele era poderoso. Mas tudo isso que aconteceu com a Alê me fez entender que fé é acreditar, ainda que Deus olhe pra mim e diga, eu não vou fazer conforme você quer, eu vou fazer conforme a minha vontade. É continuar acreditando que Ele é poderoso. 2. A importância das pessoas durante e depois do processo de tudo. Eu me lembro de Paulo, no momento em que ele tem um encontro com Jesus e ele fica cego. Passa 3 dias cego. E aí Deus envia Ananias ao encontro de Paulo, para que Paulo aprendesse a depender. Porque da mesma forma como Jesus havia colocado as escamas nos olhos de Paulo, a qualquer momento ele mesmo podia tirar,
mas ele preferiu usar outra pessoa para que Paulo entendesse o tamanho que ele tinha, o quanto ele era pequeno, o quanto ele era fraco e o quanto ele era dependente de Deus e das outras pessoas. Durante o processo do Alê no hospital e depois da morte do Alê, eu tenho me cercado de pessoas que tem feito uma diferença gigantesca para que eu possa me curar e vencer o trauma. Você também não tem que receber todo mundo, tá? Quando você tá sofrendo, você não tem que estar disponível para todas as pessoas. Porque também, gente, infelizmente, eu aprendi que algumas pessoas só querem saber, só querem estar ali para falar que participaram dessa etapa da sua vida no futuro, mas que talvez elas se importem muito mais com o que elas estão sentindo do que com a sua dor propriamente dita. Então, cerque-se de pessoas que te façam bem. Se cerque de pessoas que você ama, dos seus melhores amigos, das pessoas da sua família. E eu tenho certeza que, mais do que nunca, elas vão te ajudar nos momentos que você passar uma situação de trauma muito grande, quando você perde algo que é muito importante pra você. 3. Se as pessoas falharem, mesmo assim Deus não falha. Existe uma citação na palavra de Deus que ele diz: pode uma mãe que ainda amamenta o seu filho se esquecer dele? E mesmo assim, que essa mãe se esqueça do filho que ainda mama, todavia eu não me esquecerei de você. Então, se as pessoas falharem, não conseguirem trazer esse consolo, porque é muito difícil, ainda assim Deus não falha. Absolutamente todos os momentos em que eu chorei, em que eu me desesperei, eu sentia que o Espírito Santo estava comigo. Seja através de um amigo ou de alguém da minha família, ou quando eu estava sozinho, principalmente quando eu estava sozinho. O Espírito Santo está me ensinando nesses dias a desejá-lo ainda mais. Porque o que eu preciso é de consolo. E Ele é o maior de todos os consolos que eu posso buscar. Ele é o Consolador. 4. Encontre um propósito para a dor, mas não foque em grandes coisas. Deixa eu te explicar melhor. Eu tô passando por um momento que, imediatamente, a partir da hora que o Alê morreu, que a gente recebeu a notícia, me veio em mim uma sensação: algo incrível está para acontecer. Sabe aquela sensação de que a gente quer procurar propósito em tudo o que acontece? A gente precisa entender os porquês, por que Deus está fazendo isso. Eu fiquei com essa sensação. E aí depois de alguns dias essa sensação começou a ser nociva pra mim. Porque nós esperamos que algo aconteça, eu tava esperando muito que algo acontecesse e eu não tava vendo isso acontecer. Todo mundo que eu falei durante o processo, mesmo quando o Alê estava internado, as pessoas diziam: a igreja não vai ser como antes, as pessoas nunca mais vão ser as mesmas, você vai ver as coisas como vão mudar. Inclusive algumas pessoas declarando que amavam muito mais a Deus e que iriam fazer muito mais pelo Senhor. E quando ele morreu, eu continuei escutando esse discurso, talvez isso alimentou, essa expectativa em mim. E conforme os dias foram passando, essa energia das pessoas foi acabando, e aí eu comecei a entrar numa situação onde eu estava esperando algo acontecer e eu não via acontecer. E aí Deus começou a me mostrar pequenas coisas, dando significado pra minha dor em pequenas coisas. Uma pessoa que vinha até mim e dizia que quer ter um pouquinho mais de responsabilidade em algo dentro da igreja. Alguém vindo até mim e com seus olhos espirituais mais abertos, conseguindo ver um pouco mais, entender um pouco mais sobre Deus e sobre a palavra. Uma outra pessoa chegando a mim e dizendo que desde então nunca mais parou de ler a Bíblia, está lendo a Bíblia todos os dias. E eu comecei a enxergar na minha volta pequenas atitudes acontecendo, que eu tenho plena certeza que vai fazer com que a gente chegue a lugares que talvez nós não estávamos preparados para chegar. Então eu comecei a dar significado para minha dor, não buscando um grande acontecimento, mas vendo nas pequenas coisas, nas pequenas mudanças que eu tô conseguindo ter, nas pequenas mudanças que as pessoas à minha volta estão conseguindo. A Bíblia nos ensina que nós devemos valorizar os pequenos princípios, os pequenos começos. A Bíblia também nos ensina que quando nós somos fiel no que é pouco, o Senhor nos coloca no muito. O segredo da fidelidade não é ter, mas é o que você faz com aquilo que você tem. Então eu tenho visto significado na dor, nessas pequenas coisas. 5. Seja leve com você enquanto você está sofrendo. Eu tô sendo assim, mais vulnerável impossível, Tanto que eu tinha uma certa resistência em fazer um canal por conta da exposição mesmo. E eu falava isso com o Alê. E o Alê era pior do que eu nessa questão. E a gente falava, ia ter que ficar mais exposto, As pessoas iam saber mais sobre o que a gente sentia. E eu não sou leve comigo. Eu aprendi que eu sempre tenho que entregar 110%, senão eu não estou fazendo o suficiente. Quando a gente está sofrendo, pessoas que agem dessa forma, como eu, elas acabam querendo criar essa ideia de que tá tudo bem. E
acabam desabando. Graças a Deus que com 2 meses o Senhor já tem me ensinado a ser mais leve comigo, a aceitar as minhas fraquezas, a aceitar as minhas falhas, porque Ele aceita. Deus aceita as nossas fraquezas, as nossas limitações e as nossas dificuldades. Então, se Deus as aceita, eu preciso também aprender a lidar com elas. Entender que elas precisam ser desenvolvidas no Senhor, mas que é normal sofrer, é normal ter dias mais difíceis, é normal ter dias onde a gente chora. Eu tenho que aprender a ser leve comigo mesmo. Você tem que aprender que você tem que passar por algumas coisas que são inevitáveis. Você vai ter que passar. Tá fora do seu domínio, tá fora das suas ações. Você tem que ser mais leve. Se você tem que passar, que você passe com o Senhor. Existe um texto em Cantares de Salomão, no capítulo 4, no verso 9, em que o noivo diz que uma única pérola arrebatou o olhar e o coração dele pela noiva. Uma única pérola que ela trazia no colar dela arrebatou o olhar dele, arrebatou o coração dele, o tomou por completo, deixou totalmente apaixonado. A pérola, eu não entendo muito sobre o assunto, mas o que todo mundo sabe, o que acontece com a concha é que entra uma sujeirinha, um corpo estranho dentro dela. E ali, quando ela entra nessa areia que é totalmente, absurdamente desconfortável, ela não consegue tirar por si própria. Ela não consegue arrancar aquela dor de lá. Ela começa a soltar uma substância que é chamada de madrepérola, que é a mesma substância que fica por dentro da concha, né? Que cobre toda a concha por dentro. E quando ela começa a soltar a madrepérola em cima desse grão de areia ou dessa sujeirinha, ela vai cobrindo essa sujeira com a madrepérola. E aí nasce a pérola, que é uma joia muito rara, muito cara. Quando o noivo olha para a noiva e ele fica arrebatado, é porque ele vê, poxa, o que você fez na hora do seu sofrimento. Olha que coisa linda que você foi capaz de fazer enquanto você sofria. Você não pôde arrancar a dor de você, mas você pôde dar um novo significado para ela. Você pôde fazer de algo muito traumático e que poderia te matar, te destruir, te fazer sofrer pro resto da sua vida. Você fez algo maravilhoso e isso arrebata o meu coração, me faz ficar totalmente apaixonado por você. Pegue o seu momento mais difícil e entregue para o Senhor, não lamentando, não apenas acreditando no sofrimento. Veja o que você pode fazer quando você sofre, o que Deus pode fazer. Use os recursos que você tem, use o que Deus te ensinou, use a palavra dele para transformar a sua dor em algo lindo e arrebate o coração de Jesus. Para terminar, eu queria dizer que Deus é muito bom comigo. E Ele sempre cuidou muito de mim. O último momento em que eu tive com o meu irmão, depois de viver 27 anos ao lado dele, porque eu o vi nascer, né? Nos últimos 3 anos nós vivemos intensamente o reino de Deus nas nossas vidas e nos entregamos e trabalhamos pouco. Nós podíamos ter feito mais, mas nós estávamos juntos fazendo para o Senhor. E aí eu entrei no hospital, e aí ele tava com dificuldade para poder comer, tava com a máscara. Eu comecei a dar comida na boca dele, salada de fruta na boca dele, e ainda ele falou assim pra mim: você tá gostando, né? Você vai contar pra todo mundo isso aí depois. Eu e o Aleph, nós falávamos 95% do nosso tempo sobre o futuro, sobre as coisas que nós íamos fazer e como nós iríamos fazer. Futuro breve, às vezes, o que a gente vai fazer nesse fim de semana, nesse sábado de novo na igreja, o que nós vamos fazer de diferente nesse domingo, qual louvor nós vamos tocar, mas às vezes de um futuro distante, de planos que a gente tinha. Mas nesse dia nós não falamos sobre o futuro, nós falamos sobre o presente. Ele perguntou como eu tava, porque eu tava me recuperando do coronavírus também. E eu falei que eu tava bem, ele falou: ainda bem que você tá bem, pra cuidar do pessoal lá. Foram poucas palavras que a gente trocou. Foram poucas palavras. E eu disse pra ele: eu vou sair pra poder entrar. Já tinha dado a comida, já tinha dado suco pra ele. Aí eu peguei na mão dele e falei: eu te amo. Aí ele falou: eu também te amo. A gente não se falou mais depois disso. Ele foi entubado naquele dia. E eu fico pensando, como Deus é bom comigo. Porque todo mundo, eu tenho absolutamente certeza que todas as pessoas que conheciam ele
queriam ter tido essa última conversa com ele. Porque a última palavra que a gente disse um pro outro antes dele partir é que a gente se amava. Eu tenho certeza que muitas pessoas queriam, mas Deus me deu essa oportunidade de dizer que eu amava ele e ele dizer que me amava. Aproveite. Desfrute da companhia das pessoas que você ama. E diga pra elas, todo o tempo que você puder, que você as ama. Diga para as pessoas à sua volta o quanto elas são importantes. Fale do futuro, mas também fale do agora, do presente. Em todo momento que você sofrer por perder coisas pequenas ou por perder coisas tão grandes como eu perdi, o Senhor vai estar do seu lado. E as lágrimas são a sua madrepérola, que vão forjar algo precioso para você entregar pro seu amado. É isso, pessoal. Eu não quero que vocês fiquem tristes, tá? Eu quero que vocês sejam consolados pelo Espírito Santo, assim como eu estou sendo. E que Deus use as pessoas à sua volta, como tem usado as pessoas à minha volta, pra me trazer alegria, me trazer paz, me trazer amor. E logo a gente tá com outro vídeo, beleza? Segue a gente aí nas redes sociais também, que sempre tem novidade pra vocês. Um abraço e até a próxima.